Então a primeira coisa que nós como igreja precisamos entender na beleza da unidade, da diversidade, das diferenças, é que para pregar a todos, nós vamos precisar de todos, que tenham a linguagem de cada um destes. Então quando a gente está plantando a igreja aqui em São Paulo, e há milhares de igrejas, para que vai plantar São Paulo? Porque talvez há uma linguagem nossa que é capaz de alcançar alguns que outros não estão conseguindo alcançar. Qual o problema quando a gente fala de plantação de igrejas? Que a gente pensa que, no meu ponto de vista, eu estou envolvido com plantar. Eu sou evangelista, eu nasci na igreja e queria ganhar a cidade inteira, porque eu me converti, e eu ficava louco para contar para os meus amigos a respeito daquilo, só que muitos deles tinham o mesmo preconceito. Antes de me converter, o que eu pensava do crente? Gente feia, burra, ignorante e pobre. Era isso a minha coisa. Minha mãe se converteu, as irmãs entravam com o violão para fazer o culto lá em casa, e quando nossos irmãos, somos 4 irmãos, a gente saía pela outra porta do fundo para ir embora. Até que Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, eu era um jovem em busca de viver a vida intensamente, e que vivia intensamente tudo aquilo que dizia que era necessário viver para viver intensamente. E aí vocês podem pôr tudo mesmo. Jesus entrou, mudou minha história, completamente, e a partir daquele dia eu quis construir família, queria casar, porque eu queria construir família, porque sabia que como solteiro não ia dar muito certo, na minha juventude, viver em santidade e integridade. Então eu pensava, Deus, eu quero uma família, e comecei a trabalhar muito no evangelismo. Deus me deu uma esposa, depois vieram, sou pai de 3 filhos hoje, e avô da Alícia, a grande personalidade na nossa casa nesse tempo. E eu queria contar para todo mundo. E aí quando a gente foi trabalhando evangelismo, a nossa igreja sempre foi muito aberta. Naquela época, anos 90, a gente tinha banda de rock dentro do culto. Nós tínhamos equipe de dança, mas não era dança apenas de louvor, era dança porque várias dos nosso grupo das cidades, que eram de dançarinas profissionais, nós íamos para competição como grupo de igreja. Então a gente viveu intensamente para ganhar tudo. Eu me lembro que eu estava na CEPAL, uma vez falando sobre gerações, e eu estava falando sobre a necessidade de compreender gerações, as mudanças, a percepção, a cosmovisão, né? Modernidade, pós-modernidade, grandes navegações, entender o movimento da história, linha do tempo, e falando como a gente precisava ter abertura. E uma irmã estava falando, levantou a mão, pastor, o mundo está entrando na igreja, qual é o limite? E a pergunta fica até hoje, qual é o limite? A Bíblia diz que nós não podemos negociar a palavra, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus nos ensina que Deus mesmo estaria abalando as coisas abaláveis, para que apenas as inabaláveis permanecessem. Então, por vezes, a gente está vendo coisas desmoronar na nossa cultura, na nossa cidade, nas nossas referências. É Deus sacudindo, nas nossas igrejas. Às vezes a gente está tão firme, Deus está lá, quero que caia. E a gente está igual, já viu o desenho animado do Tom e Jerry? Que ele passava na prateleira, jogava aquele tanto prato, e o Tom tentava, a gente sempre torceu para o ratinho, né? Mas o ratinho era o mal, né? Quem se lembra do desenho do Tom e Jerry, né? Ele era o cara, ele era o Cross, que o Tom sempre levava a culpa, mas quem era o mal era aquele rato. E muitos de nós estamos tentando controlar pratos, e Deus está dizendo, eu vou derrubar ideias, estratégia. E eu falei para aquela irmã, quando Paulo fala fazer de tudo para com todos, define. É muito difícil, não é, traçar essa linha? Porque a gente vai, mas, como pastor de igreja local, está cuidando de juventude, está aconselhando gente que o marido está no álcool, que a gente está com um jovem que está lá não sei o quê, dá frio na barriga. Aí fala assim, fazer de tudo para com todos tudo que eu fizer que aproxima as pessoas do amor de Deus, eu posso fazer. Tudo aquilo que eu fizer, eu concordar que ela faça, que a afaste de desfrutar do amor de Deus, não deve ser feito. Tudo isso embasado na palavra. Então, a primeira coisa que nós vemos no texto, pregada para todos, precisamos de todos. Obediência. Pedro ficou meio em dúvida, trabalhamos muito e não deu certo, mas, na sua palavra, eu vou fazer. Ou seja, e agora vem o grande desafio, porque quando eles jogaram as redes, segundo o que Deus tinha mandado, o que aconteceu? Tanto peixe, que eles não eram capazes de tirar sozinho a pesca maravilhosa.
Talvez muitas coisas nas nossas igrejas locais, quando nós não estamos envolvidos na unidade, a gente tem alguma pesca. Mas quando a gente tem uma pesca que queremos que seja toda a pesca que Deus quer que tenhamos, ou seja, não querer uma vida menor, um ministério menor, um alcance menor do que aquele que Deus tem, não de pensar demasiadamente a respeito de nós, mas respondermos a responsabilidade que Deus deu a cada um numa porção, cada um de nós recebeu uma porção, que é diferente. Eu vou prestar contas diante de Deus do que Ele confiou a mim, não do que Ele confiou a você, e não posso comparar a minha vida com a sua. Cada um de nós vai estar diante do justo juiz e vamos receber de Deus aquilo que fizemos. Olha só que coisa interessante. Quando as redes começaram a romper, o que eles tomaram providência? Chamaram outros barcos. Então, como igreja, se a gente quer ser eficaz, para pegar tudo que Deus tem, não cabe só no nosso barco. Não devemos fazer celeiros maiores, mas entender que vamos precisar de outros companheiros para trazer o fruto que Deus tem dado a nós. E sem os outros companheiros, as redes vão rasgar, nós vamos pegar alguns peixes, mas não todos os peixes que Deus quer que pegamos. E a coisa foi tão maravilhosa que quem pediu ajuda não é quem estava lá sem pescar. Quem pediu ajuda é quem estava com muito peixe. Então diz o quê? Quando eu tenho um ministério de aparente sucesso, sou eu que incluo o outro nesse desafio, nessa oportunidade. E não alguém que está lá se sentindo ressentido, porque não pegou nada vendo alguém que pegou muito. E nós temos muita gente ressentida, invejosa, que criticam outros ministérios e diz, porque lá a porta é larga. Eu digo para todo mundo e vou dizer para vocês aqui, a porta da minha igreja é larga. Porque o estreito caminho é Jesus. Então, receber todo mundo, vem todo mundo. Só que agora você tem que passar por Jesus. E passa um a um. Ninguém vai passar no estouro. Sabe aquela história? Passa um boi, passa boiada? Com Jesus tem isso não. Cada um vai passar, tem que olhar nos olhos de Jesus e tem que reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E que não há outro caminho que não seja Ele. E que a igreja não salva ninguém. Isso foi o erro da igreja